Quando a gente fala de check-up, muita gente acha que não precisa fazer porque não sente nada. Ou então que check-up é um pacotão de exames que todo mundo deveria fazer. Mas será que é isso mesmo? É muito comum eu atender aqui no meu consultório pessoas que falam que os familiares não vão ao médico porque dizem que não sente nada, ou então que logo quando chegam já falam assim: doutor, eu vim aqui para fazer todos os exames. Mas será que esses conceitos estão certos sobre check-up? Eu sou o Dr. André Chateaubriand e eu trouxe hoje os 4 conceitos principais que você precisa saber antes de fazer o seu check-up. E o primeiro deles é: por que eu devo fazer um check-up? E você deve fazer um check-up porque o check-up é prevenção. Quando a gente fala de forma geral de cuidado à saúde, ela vai ter 2 partes: o tratamento de doenças e a prevenção de doenças. E é óbvio, e você já ouviu falar, é melhor prevenir do que remediar. E a prevenção dentro de um check-up, ela acontece de várias formas. Ela acontece, por exemplo, quando naquele check-up a gente trabalha em cima de um fator de risco. Por exemplo, tabagismo. A gente tenta combater o tabagismo para evitar câncer, para evitar infarto. Uma outra possibilidade do check-up é quando a gente tenta tratar uma doença para evitar complicações dela, como por exemplo, a gente tratar a hipertensão para evitar infarto. Uma outra possibilidade é quando a gente tenta evitar efeitos colaterais de tratamentos. É isso mesmo. Alguns tratamentos podem ter efeitos colaterais que podem aparecer com o tempo e a consulta de rotina, o check-up, ela é importante para que a gente possa rastrear isso e trabalhar na qualidade de vida da pessoa. E o principal motivo, que é aquele que as pessoas mais conhecem, o check-up, é quando a gente fala de rastreios, ou seja, existem indicações, a depender de faixa etária, sexo e fatores de risco, de fazer exames que têm o objetivo de fazer o diagnóstico precoce de algumas condições, como, por exemplo, mulheres fazerem mamografia para avaliar a possibilidade de câncer de mama. Então você já viu que o check-up ele envolve prevenção nas suas mais diferentes formas. Uma segunda dúvida muito importante sobre o check-up é: quais exames eu deveria fazer então? E essa dúvida é interessante, porque essa dúvida ela tem um conceito implícito de que o check-up é só fazer exames, mas na verdade não. A consulta já é a parte crucial do check-up, porque nela o médico ele vai rastrear comportamentos de risco, eventuais sintomas que a pessoa não esteja valorizando, fatores de risco para diversas doenças, vai examinar a pessoa e aí a gente já avalia a pressão, então a gente está fazendo um rastreio de hipertensão, um rastreio de obesidade, de várias outras doenças. Então a consulta é parte essencial e é a partir da consulta que vão ser selecionados os exames para o check-up. E eles não vão ser iguais para todo mundo. É muito diferente, por exemplo, fazer o check-up de um rapaz jovem, atlético, de 28 anos, de uma senhora de 75 anos. Quem você acha que vai precisar fazer mais exames? Então, a gente tem que só saber o que está procurando para aí saber interpretar os resultados. Então, os exames não são os mesmos para todo mundo. Claro que geralmente vai incluir exames de sangue mais básicos, como hemograma, avaliar a possibilidade de anemia, a glicemia do sangue, colesterol, também a tireoide, mas exames mais específicos eles vão variar de caso a caso. Um terceiro conceito muito importante sobre check-up é: quando então devo começar a fazer o check-up? E a resposta é anualmente. Acima dos 40 anos, com certeza, anualmente. E entre os 18 e 30 anos, se fala que talvez pudesse ser até de 3 em 3 anos, mas a verdade é que ver um médico anualmente aumenta o comprometimento da pessoa com comportamentos que sejam benéficos à saúde, assim como uma consulta médica, ela tem um valor muito grande de trazer orientações importantes, prevenção. Então o benefício anual é muito importante. Entenda que check-up não é fazer todos os exames que existem sempre. Não, nada disso. A parte mais importante é a consulta e os benefícios são muito grandes. Então, anualmente é a recomendação. E no caso, isso com um médico clínico cardiologista.
E no caso das mulheres, sempre com um ginecologista também, deve manter as suas consultas preventivas. Observe que essa recomendação é uma recomendação para pessoas que não têm doença nenhuma. Caso a pessoa tenha algum tipo de doença, é lógico que esses intervalos eles devem ser reduzidos. Ou seja, a pessoa que tem hipertensão, por exemplo, deve ser vista em intervalos menores. A pessoa que tem doença de fato do coração, em intervalos menores também. Assim como a pessoa mais idosa, também em intervalos menores, são mais interessantes no sentido de a gente prevenir, né, de todas aquelas formas que eu expliquei logo no começo do vídeo. Existe ainda um quarto ponto sobre check-up, que é uma dúvida que as pessoas geralmente não têm, na verdade, porque parece muito contraintuitivo, que é: existem então riscos associados ao check-up? Eu acho muito interessante esse ponto. Porque existem riscos, sim. Sabe quais são esses riscos? São riscos associados, por exemplo, à realização de alguns exames, né? Existem exames que têm riscos, né? Exames invasivos, exames que têm contraste, carregam algum potencial de risco em si, assim como os exames, nenhum exame é 100%, nenhum exame acerta 100% do tempo. Alguns exames, às vezes, eles podem vir errados, né? E exames errados, eles trazem ansiedade, trazem a necessidade de, às vezes, mais exames, de gastar mais tempo, de preocupação. Então, existem riscos sim. E como reduzir isso? A melhor forma de reduzir isso é com um check-up assertivo, um check-up em que o médico conheça você e saiba exatamente o que deve ser pedido no seu caso. Então, se você tiver um médico para fazer o seu check-up, um médico que você estabeleça um vínculo, esse é o melhor dos mundos. E a gente já sabe hoje em dia que pessoas que se mantêm com o mesmo médico por mais tempo e com uma boa relação são pessoas que vivem mais. E aí, ainda não fez o seu check-up esse ano? Tá na hora de fazer, hein? Se inscreve aqui no canal e acompanha para mais vídeos.